Olá, galera! Tudo bem com vocês? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 1 do PET volume 2 de 2021 do conteúdo de Química do primeiro ano do ensino médio. Vamos lá? Não esqueça de se inscrever e dar um like nesse vídeo para ajudar o canal aqui do professor Wilson. Atividade 1. O gráfico abaixo representa a variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância A durante cerca de 80 minutos. Então, temos aqui o gráfico representado, onde na vertical temos aqui a temperatura em graus Celsius, que está indo aqui de 0 a 50 graus Celsius, e na horizontal temos aqui representando o tempo. Lembrando que o tempo está em minutos vezes 10, ou seja, 2 vezes 10 é 20, aqui vai ser 40, pois 4 vezes 10 é 40, 60 minutos, 80 e 100 minutos. A pergunta A. Qual é a faixa de temperatura em que a substância A permanece sólida? Então, nós vimos que quando se trata de um gráfico representando aqui uma curva, essa curva de aquecimento, ela está iniciando aqui em 10 graus. Então, de 10 graus até chegar a 20 graus, essa substância vai estar no estado sólido, pois aqui está aumentando a temperatura, de 10 está indo para 20, e também está aumentando o tempo. Aqui está em 10 minutos. Então, com 10 minutos, a substância já vai atingir 20 graus Celsius. Quando está a 20 graus Celsius, ela vai permanecer em 20 graus Celsius de 10 minutos até 30 minutos. Ela vai permanecer aqui no sólido mais o líquido, ou seja, é o ponto de fusão, é o momento em que a substância está saindo do sólido e passando para o líquido. Quando terminar o seu processo aqui de fusão, ela vai se tornar líquida e aí vai aquecer novamente e o tempo vai passar e assim por diante. Então, a substância A permanece sólida aqui, ó, de 10 até chegar aqui em 20 graus Celsius. A letra B. Qual é a faixa de temperatura em que a substância A permanece líquida? Então, líquida, ela inicia aqui, ó, a 20 graus Celsius e vai aumentando a temperatura e aumentando o tempo até chegar aqui em 40 graus Celsius. Então, de 20 a 40 graus Celsius. E, por último, a pergunta letra C. Qual é a temperatura de ebulição da substância A? Então, a ebulição vai ser quando a substância sai do seu estado físico líquido e passa para o estado físico gasoso. Isso aqui está acontecendo a partir da temperatura de 40 graus Celsius, é onde a substância passa ao estado físico gasoso. Atividade 2. Observe as afirmações abaixo. 1. As partículas que formam uma substância no estado sólido podem mudar de posição aleatoriamente. Essa afirmativa é falsa, pois a substância, quando ela é sólida, ela não muda de posição aleatoriamente, né? Precisa aquecer, precisa um tempo e aumentar a sua temperatura para que ela muda de posição. 2. As partículas que formam uma substância no estado líquido estão agrupadas e organizadas no retículo cristalino. Então, falsa também, pois retículo cristalino é quando a substância ela está em forma de um sal, ela está no estado físico sólido. E aqui está falando que é no estado físico líquido. Então, essa alternativa também é falsa. 3. No estado gasoso, as partículas encontram-se completamente afastadas uma das outras. Correto. No estado sólido, a substância está bem próxima uma da outra. No estado físico líquido, a substância encontra com as partículas um pouco afastadas. E no estado físico gasoso, elas encontram-se completamente afastadas. E o seu movimento vai ser desordenado. Correta, afirmativa 3. 4. Um litro de água líquida
não sofre alteração de volume ao ser despejado em um recipiente de 5 litros nas mesmas condições de temperatura e pressão. Essa afirmativa está correta, mas preste atenção: se o litro de água, o recipiente de 1 litro, estiver cheio, quando ser despejado num vasilhame de 5 litros, a vasilha de 5 litros vai estar preenchida somente 20% do seu total, do seu volume. E o recipiente de 5 litros, ele vai dá uma impressão que tem menos água, mas não é isso que acontece. O volume de 1 litro, ele é a mesma coisa, tanto no recipiente de 1 litro, tanto no recipiente de 5 litros. O que vai variar aí, no caso, é o seu formato. Então, a 4 também está correta. Então, dentre as afirmativas corretas, somente a 3 e a 4. Atividade 3. Qual dos seguintes estados é o mais desordenado? Ou seja, em qual estado físico a substância encontra com as suas partículas mais desorganizada? Temos aqui gás, líquido e sólido. Então, o gás, assim como eu falei anteriormente, é o estado físico da substância onde as partículas estão mais afastadas uma das outras. Então, não importa se está próximo da temperatura de condensação ou não, sempre o gás ele vai ter o seu estado mais desorganizado ou mais desordenado. Então, a letra A vai ser a alternativa correta. Atividade 4. Com base na curva de aquecimento, tente explicar por que em leiteiras com sistema de banho-maria, aquelas que assobiam quando aquecidas, o leite não derrama. Então, o banho-maria é quando a substância está acima de uma certa quantidade de água. Neste caso, o que está sendo aquecido é a água. E a água, nós sabemos que a temperatura de ebulição dela é 100 graus Celsius. Isso aqui quando ela está a 1 atm, a sua pressão atmosférica. Então, o ponto de ebulição do leite é superior ao da água, que é 100 graus Celsius. A água que está sendo aquecida, por isso o leite não derrama. Enquanto tiver água, o leite ele não vai derramar, porque o que está sendo aquecido é a água. E a água transfere calor, energia para o leite. Se essa água acabar, não haverá mais o banho-maria e o leite vai derramar. Atividade 5. O ponto de fusão do ouro é 1064 graus Celsius. E o do rubi é 2054 graus Celsius. Após um incêndio, foram encontradas os restos de um anel feito de ouro e rubi. O ouro estava todo deformado, pois derreteu durante o incêndio, mas o rubi mantinha seu formato original. O que se pode afirmar sobre a temperatura das chamas durante o incêndio? Justifique sua resposta. Então, isso aqui significa que para o ouro ele derreter, ele sair do seu estado físico sólido e passar para o estado físico líquido, tem que atingir a uma temperatura igual ou superior a 1064 graus Celsius. Então, a temperatura da chama foi maior ou igual a 1064 graus Celsius. Lembrando que esse sinal de maior ou menor é só vocês lembrarem. Se passar um traço, ficar aparecendo um 7, é maior. Passou um traço, ficou parecendo um 4, esse que parece o 4 vai ser o menor. Então, a temperatura da chama ela foi maior ou igual a 1064 graus Celsius. Por isso que o ouro derreteu. E ela foi menor do que 2054 graus Celsius. Porque se a temperatura atingisse 2054 graus Celsius, o rubi também ia derreter. Como o rubi não derreteu, ele não passou a sua forma líquida, então significa que a temperatura foi inferior a 2054 graus Celsius. Aqui é 1064 graus Celsius é a temperatura de fusão do ouro, 2054 temperatura de fusão do rubi. E
essa fusão significa passagem do sólido para o líquido, que foi o que aconteceu com o ouro. Ele ficou líquido, por isso ficou todo deformado. Pessoal, finalizamos a correção da semana 1 desse PET 2. Deixo aqui de longe um abraço a cada um de vocês. Não esqueça de dar um like no vídeo, de curtir esse vídeo para fortalecer aqui e valorizar o nosso trabalho. Até mais, fique com Deus.